Olá, queridas alunas, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma questão teórica, sobre a psicogênese da língua escrita. Para isso, eu selecionei alguns fragmentos da obra da Emília Ferreira e da Ana Feberoski para discutirmos um pouco a respeito dos fundamentos que explicam essa psicogênese da língua escrita. Eu vou dividir a tela aqui, vou colocar alguns slides, para que vocês possam acompanhar a minha fala. Como vocês sabem, a Emília Ferreira e a Ana Feberoski criaram, na verdade, elaboraram uma pesquisa envolvendo crianças na fase inicial da alfabetização, porque elas queriam verificar o que as crianças pensavam enquanto escreviam, que hipóteses elas criavam, elas construíam ao longo da escrita. Então, quando nós analisamos a literatura a respeito da aprendizagem da língua escrita, como que o indivíduo aprende a escrever, nós encontramos dois tipos de trabalho. Aqueles que são dedicados a difundir qual metodologia está conseguindo realizar ou solucionar todos os problemas. E nós vamos encontrar também trabalhos que estabelecem uma lista de capacidades ou aptidões necessárias envolvidas para a aprendizagem da língua escrita, ou seja, é a maturidade para a lectoescrita, a maturidade para a leitura e escrita. Vocês assistiram a um vídeo com a Magda Soares em que ela fala do que é necessário para que a criança aprenda a escrever, o que é necessário para que a criança saiba o que a escrita representa, ela tem que desenvolver aquela consciência fonológica, enfim. Na psicogênese da língua escrita, a Emília Ferreira e a Ana Feberoski realmente se dedicaram no estabelecimento dessas capacidades que são necessárias para a aprendizagem da escrita. Nesse sentido, elas consideraram o sujeito como um sujeito cognoscente. O que é isso? É o sujeito que busca adquirir o próprio conhecimento. Então, nesse sentido, essa construção do conhecimento tem a ver, inclusive, com as ideias do Jean Piaget, quando ele fala das etapas de desenvolvimento cognitivo pelas quais todo indivíduo passa. Então, quando a gente pensa na construção do conhecimento, de acordo com as ideias do Piaget, e quando nós pensamos no modo pelo qual o indivíduo aprende a escrever, o indivíduo cognoscente, nós vamos perceber que as ideias de Jean Piaget sobre a construção do conhecimento, sobre o construtivismo e as ideias de Emília Ferreira e Ana Feberoski se aproximam de uma forma inquestionável. Na verdade, o sujeito, ele procura ativamente compreender o mundo que o rodeia. Então, a criança sempre está atenta a tudo ao seu redor e trata de resolver as interrogações que esse mundo provoca. O sujeito que aprende, basicamente, por intermédio das suas próprias ações, sobre os objetos do mundo, esse sujeito constrói as suas próprias categorias de pensamento, tudo isso diz respeito às características desse sujeito cognoscente. É aquele sujeito que organiza a sua visão de mundo, né? E esse sujeito cognoscente, ele introduz também a escrita enquanto objeto do conhecimento. Por intermédio da escrita,
nós aprendemos uma série de questões. Então, nas teorias anteriores sobre a aprendizagem da escrita, o sujeito não era visto dessa forma. Então, foi a partir da psicogênese da língua escrita que nós passamos a ter essa concepção. E quais são os princípios básicos dessa concepção em que o sujeito é um sujeito cognoscente, que constrói o seu pensamento sobre o mundo, que organiza a sua capacidade de questionar as coisas? Então, um dos princípios básicos é não identificar a letra com o decifrado, com a decifração. Até um momento, tanto a psicologia como a pedagogia encaravam a aprendizagem da leitura como um mecanismo de correspondência entre o oral e o escrito. No entanto, a leitura não pode ser reduzida a um puro decifrado, a uma mera decifração de letras e sinais gráficos. A leitura vai além disso. A leitura, ela extrapola a simples decodificação, tá? Ela vai além da decodificação. Então, ler não é só atribuir significado às letras e aos sinais gráficos, né? Ler vai além dessa decifração. Então, essa é uma das primeiras concepções da Emília Ferreira e da Anna Teberoski. Uma outra concepção é a não identificação da escrita como se fosse uma cópia de um modelo. Tá? Quando se encara a escrita como uma técnica de reprodução da escrita, né, ou como um problema de regras de transcrição do oral, nós temos aí um verdadeiro desconhecimento que, além desse aspecto motor, aspecto perceptivo, motor, nós desconhecemos que a escrita é uma tarefa de ordem conceitual. Então, o simples ato de copiar uma frase da lousa, por exemplo, não significa que o aluno esteja realmente escrevendo. Então, o aluno copista é aquele aluno, né, que ainda não chegou ao estágio de entender a escrita como uma tarefa que envolve um conceito. Nós sabemos, portanto, que a escrita não é uma cópia passiva, e sim uma interpretação ativa dos modelos do mundo adulto. Então, independentemente da caligrafia, independentemente da ortografia, se a criança escreve de acordo com as regras ortográficas ou não, se a criança tem uma letra bonita ou não, independentemente desses aspectos, quando a criança começa a escrever, ela produz traços, não é, visíveis sobre o papel, mas, além disso, e principalmente, ela põe em jogo suas hipóteses acerca do próprio significado de sua escrita, de sua representação gráfica. Então, são essas hipóteses que vão permear toda a concepção da psicogênese proposta pelas autoras. Outro aspecto, não identificar progressos na conceitualização como avanços na decifração ou na exatidão da cópia. Muitas vezes o professor ele fica muito ansioso pelo progresso do aluno, no sentido de o aluno produzir avanços na decifração das letras e sinais gráficos, ou progressos com relação à exatidão da cópia que o aluno faz, né? Ora, se nós entendemos a escrita como produto de uma construção ativa, obviamente essa construção ativa supõe etapas de estruturação do conhecimento. Então, não se aprende a escrever de uma hora para outra. É como se fosse o ato de escalar, né, de subir degraus.
Então, na aprendizagem da escrita, a criança, o aluno, ele vai subindo degrau por degrau. Então, essas etapas de estruturação do conhecimento nem sempre vão apresentar avanços o tempo todo, né? Na leitura. E nem sempre a escrita vai estar com toda a exatidão possível e imaginável. O objetivo, quando se adota essa perspectiva da psicogênese, é estudar os processos de construção de escrita das nossas crianças, independentemente de haver progressos escolares ou não. Então, independentemente dos progressos escolares. Então, entende-se que os progressos na conceitualização podem coincidir ou não com os avanços escolares, ou seja, qualquer progresso que a criança apresente no seu processo de escrita, esse progresso pode ser um avanço num determinado momento, mas num outro momento ela pode voltar para uma fase anterior, porque tudo está em construção, o edifício não está construindo ainda, é um processo, então tudo se encontra em movimento. Então, nesse sentido, caros alunos e caras alunas, é que as concepções teóricas acerca das ideias de Emília Ferreira e Ana Teberoski, essas concepções, elas permeiam toda essa abordagem que diz respeito às maneiras pelas quais as crianças aprendem a escrever, certo? Eu espero que tenha ficado clara essa noção, né, sobre o que vem a ser essa psicogênese, o que vem a ser esse sujeito cognoscente, que é um sujeito ativo, que constrói as suas hipóteses de escrita paulatinamente, e cabe a nós, professores, observarmos essa construção com os seus avanços, com as suas paradas, interrupções, porque tudo isso faz parte da aprendizagem da língua escrita. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Um abraço.